Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu sou a irmã Mara e com muito prazer hoje vou trazer uma palavra para vocês. A minha palavra que eu vou trazer, o título fala do poder do pouco. Lá em Mateus, capítulo 25, e o versículo 39, Mateus capítulo 25, e o versículo 39 diz assim, para a gente ser um investidor e multiplicar os seus bens. Onde eu quero chegar com isso? Eu vou ser bem objetiva, né? Que com pouco você pode, que você for um bom investidor, você pode multiplicar ele e ele virar muito. A primeira coisa que você tem que trabalhar é você saber administrar o pouco que você tem. E primeiro também Deus na frente. Se você sabe administrar o pouco, o muito você vai além, né? Exemplo, se eu não sei administrar R$100. R$100 eu gasto em 10 minutos. Se eu tiver 10 mil, eu vou gastar em uma semana. Então, se a gente não sabe cuidar do pouco e ser grato no pouco, como é que a gente vai ser fiel no muito? Como é que a gente vai administrar o muito? Que uma pessoa que não sabe administrar R$100, como é que ela vai começar grande? Como é que ela vai administrar uma empresa? Ela vai se quebrar. Porque uma empresa tem que saber administrar o dinheiro, você tem que saber administrar os funcionários, cuidar dos fornecedores, são muitas coisas. Então a pessoa não vai longe, de repente a pessoa quer começar grande, mas ela não tem estrutura, ela não tem conhecimento e ela se quebra. Muitas vezes, para a gente começar grande, a gente tem que ir pequeno. Existem várias histórias na Bíblia. Deus nos testa o tempo inteiro. A gente é observado o tempo inteiro. E às vezes Deus põe estratégia para nos testar. É igual uma entrevista. A gente é testado primeiro para ver que a gente está apto para aquela função. Então, tudo na vida da gente é um processo. Olha a história de Davi. O gigante, ele não desafiou só Davi. Ele desafiou todos, né? Só que o único que usou o pouco que ele tinha e venceu o gigante foi Davi. Qualquer um poderia ter vencido o gigante. Ele foi em nome de Jesus. Foi a fé de Davi, não foi a força de Davi. Ele usou sua fé e se tornou um grande homem. Porque a recompensa, o resultado foi grande. Ele se tornou rei, né? A mesma história é Moisés. Moisés, ele estava aflito. Atrás vinha Faraó, né? E ele estava muito aflito, ele estava desesperado. E ele falou assim, Deus, agora, o que eu vou fazer? Deus falou assim, usa o que você tem na mão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um dom, um talento, algo que a gente faz muito bem, mas a gente não usa. Eu não tô falando só de espiritual, materialmente. Às vezes você tem um diploma, um certificado, você não usa. Vou contar um breve testemunho, rapidamente, que eu saí da empresa e eu estava preocupada. Então, eu saí da empresa e eu estava preocupada. Falei, Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Não posso trabalhar com essa pandemia sem aula? Meu filho não vai poder ir para aula, né? Como é que eu vou trabalhar? Deus falou assim, usa o que você tem na mão. O que eu tinha na mão? Fazia mais de 12 anos que eu não usava, né? Meu diploma, meu certificado. Eu comecei a fazer anúncios e consegui alunos. De um aluno, quando eu vi, eu estava com mais de 5, eu não estava vencendo atender. Então, às vezes, a gente tem que usar o que a gente tem. A pouca fé, o certificado, algum dom você tem. Então usa, eu quero dizer, usa o que você tem, porque não é o seu dinheiro, não é o seu estudo, não é porque você não tem nada que você não vai para frente. É só você usar a pouca fé que você tem. Sabe por quê? Eu conheço muita gente até que tem dinheiro, tem estudo, mas não usa. Não tem amor no próximo, não ajuda ninguém. É uma pessoa amarga, infeliz,
Ser rico não é você ter tudo. Ser rico é você ter amor, porque o primeiro mandamento é você amar o próximo como a si mesmo. Jesus veio para salvar o que se tinha perdido, porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Uma alma para Deus tem muito valor. Quando você usa o amor, a compaixão, você não está juntando tesouro aqui na terra, você está juntando tesouro lá no céu. E para Deus tem festa lá no céu. A recompensa ela é enorme quando você faz as coisas para Deus e faz com amor. Então usa o poder do pouco. Eu conheço gente grande. O criador, por exemplo, da smartphone, né? Ele começou numa garagem. E hoje, olha o tamanho da tecnologia que ele criou, com pequeno, né? Com início numa garagem, com pessoas que batem de porta em porta. E quando ele vê, ele tá grande. Só que o ser humano, ele usa o seu fracasso, aquilo que não deu, aquilo que é pouco, como desculpa, para se limitar. Ele se limita naquilo ali e usa como fracasso. E a gente tem que fazer o contrário, né? O exemplo lá de Jesus, que ele fez o milagre com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão. Que Deus estava querendo dizer com isso, que era o poder do pouco. Você usar o pouco que você tem várias histórias na Bíblia, né? E Deus disse que a gente não usar o pouco que a gente tem ainda vai ser tirado e dado para quem tem. Porque tem gente que não sabe nem multiplicar, tem gente que não dá dízimo, tem gente que não ajuda ninguém. E o dízimo, ele tá na Bíblia. Ele tá na Bíblia. Quando você dá o dízimo, você é abençoado. Porque quando a gente não dá o dízimo, lá em Malaquias, eu vou deixar aí o versículo, não estou lembrada aqui, mas em Malaquias diz que existe o demônio do devorador. Quando você não dizima, ele é liberado sobre a tua vida. Você não vai para frente. Você pode ganhar 10 mil que você não anda. Então, ele é solto na sua vida. Então, dizima, abençoa a obra do Senhor, mas com amor, de coração. Porque que não for de coração, com amor, nem Deus recebe e faz as coisas com a alma. Quanto mais amor, trabalha com amor, que você vai ver o resultado que você vai ter na sua vida. Então, Jesus, ele veio pequeno. Ele veio da barriga de uma mulher, nasceu pequeno, cresceu e pisou na cabeça da serpente e venceu todas as tentações. E já Adão ele já veio com tudo pronto, né? Ele tinha tudo no Jardim do Éden, ele já nasceu pronto, né? E na primeira tentação que teve, ele não resistiu. Ele caiu em tentação. Por isso que muitas das vezes a gente precisa ser pequeno. Deus nos faz pequeno, passar pelo processo de pequeno, para depois nos tornar grande. Porque de repente, se a gente não sabe lidar com as coisas pequenas, como é que a gente vai saber lidar com as coisas grandes? Exemplo, se eu ganhar uma empresa grande hoje, com tudo pronto, eu não vou conseguir lidar com essa empresa. Sabe por quê? Porque eu não tenho experiência com funcionário, eu não tenho experiência com muito dinheiro, com fornecedores. Então eu tenho que ter um treinamento. Tudo na vida da gente tem um treinamento. Tudo a gente passa por um treinamento. A vida da gente tem que ter um treinamento. Ninguém nasce pronto. Tanto que a gente nasce pequeno e esse processo vai grande. É igual uma escada. Você começa lá o primeiro degrau na escada é o mais baixo que tem, não é? Assim é a vida da gente. E tem gente que não sabe lidar com pequeno dinheiro, né? Não consegue se controlar, gasta tudo. Quem dirá com grande, né? Por isso que Deus quer que a gente seja humilde, né? Saiba lidar com as coisas pequenas para depois com as grandes. Do pouco sai muito. Eu conheço muita gente grande hoje que não começou grande. Começou do pequeno, né? Muita gente que eu conheci começou do pequeno. Então, pequeno dá sim. Vamos tentar, vamos plantar semente. Use esse pouquinho de fé. Eu sei que você tem. Esse pouquinho de fé que você tem aí, semeia, que você vai conseguir sim. Deus é um Deus grande. Use sua fé. Deus abriu o mar vermelho.
Deus fez o impossível. E às vezes a gente tá com o dom, tá com o talento, mas a gente não usa porque, por causa do medo. O medo, ele impede a gente de crescer. O medo, ele nos destrói. Então use um pouco de coragem que você tem. Eu conheço muita gente que começou só com a coragem. E a gente tá aí na obra de Deus com amor, né? A gente agradece a vida de cada um que tá aí assistindo, semeando a semente. Toda semana a gente vai 2 vezes por monte, né? Quem quiser oração, pede aí no vídeo também. A gente ora toda semana, 2 vezes por semana no monte, para Deus abençoar a vida de cada um, por todo mundo aí. E a nossa vida teve um grande resultado, né? A vida da gente é feita de resultados. E Deus é o Deus do impossível. Não desista, persista, creia que Deus é fiel, porque uma alma para Deus vale muito mais que o mundo inteiro. Uma alma para Deus tem muito valor. Não deixa ninguém te diminuir, mesmo que seja você não sabe nem ler, você tem um valor para Deus. Mas você sabe chegar em alguém e dar um abraço, falar, você é especial, Jesus te ama. Pode mudar o rumo de uma criança, pode mudar o rumo de alguém que se sente que não é ninguém. Ninguém é ninguém. Nós temos um grande valor, o maior preço. Jesus pagou na cruz por nossas almas. Jesus pagou um preço enorme. Tanto que o inimigo não descansa 24 horas. Ninguém investe em coisa pequena, fica 24 horas investindo, porque ele sabe o preço que Jesus pagou na cruz pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem um valor. Então dá tudo que você tem, dá o pequeno que você tem, que Deus vai te honrar, sim. Deus vai te levantar, sim. Se você puder ajudar nós, a obra de Deus, a gente gasta com gasolina, a gente leva várias pessoas para o monte que estão precisando de ajuda, que estão com depressão, desesperado. A gente vai deixar o Pix aí, a oferta que você quiser. O que Deus tocar, a gente não estima valores. Puder compartilhar o vídeo para outras pessoas que precisam também ouvir a palavra de Deus. Porque tem gente que está há 20, 30 anos. Eu fui uma delas. Fiquei mais de 20 anos na igreja. Eu nasci num lar evangélico, só que uma palavra apenas me libertou. Uma palavra. Às vezes precisa de uma palavra para libertar a gente, para abrir caminhos, para a gente descobrir que o erro não está, às vezes, nos problemas, está na gente mesmo. Às vezes o erro está na gente, a gente precisa se corrigir. Se a gente não sabe onde que pede sabedoria, fala, Deus, eu não sei, se o erro está em mim, me mostra. Deus vai mostrar o caminho certinho, tá? Porque em Cristo a gente é mais que vencedores. Obrigada a todos, que Deus abençoe cada um e fiquem com Deus. Amém? Então, irmãos, para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta para vocês, tá? Para vocês interagirem aí, comentem, tá bom? Diz o que vocês acham, pede oração aí também, que a gente vai estar orando por todos, tá? Com R$100. Vocês acham que a gente consegue iniciar um negócio com R$100? Apenas R$100. Respondam para mim aí. Ok? Comentem no vídeo. Com R$100, será que eu inicio um negócio? Dá para iniciar? Se eu dizer para você que dá. Dá. Ó, se eu tenho um diploma, um certificado, por exemplo, de manicure, e eu quero começar, só que eu não tenho condições de montar um salão. O que eu vou fazer? Com R$100 eu vou comprar alguns esmaltes, exemplo, uns 8 esmaltes, né? Acetona, alicate, a lixa, algum creminho de mão. O que eu faço? Eu vou lá no aplicativo, faço um anúncio, né? E vou de casa em casa, eu já começo. Porque com o dinheiro que eu ganhar desse trabalho, eu compro mais materiais, eu vou ganhando mais clientes, eu vou trabalhando. Exemplo, eu quero investir na bolsa de valores, mas R$100. E o que eu faço? Eu vou lá, compro chocolate e faço alguns bombons e começo a vender. E o dinheiro vai rendendo, entendeu? Assim que a gente inicia do pouco. E com R$100, se você for um bom investidor, você vai longe assim.